A teoria de que a realidade funciona como um jogo de videogame foi publicada como matéria na semana passada em diversos portais como G1, Folha de São Paulo, Metrópolis e Terra, tendo como base as obras e pesquisas do ex-físico nuclear da NASA Thomas Campbell. No dia 29 de junho de 2023, eu postei um vídeo onde eu apresento e correlaciono o experimento de física quântica da dupla fenda com a obra do físico nuclear Thomas Campbell. O físico Thomas Campbell, em seu livro Minha Grande Teoria de Tudo, propõe que a realidade é um programa virtual, uma tecnologia transcendental pela qual nossa percepção da matéria é gerada por um sofisticado programa como os de computador, rodando simulações técnicas similar a um de nossos videogames preferidos. Dia 10 de agosto, o portal de notícias do G1 publicou uma matéria sobre a teoria de Thomas Campbell e a hipótese de uma equipe de cientistas de que o universo poderia funcionar como um jogo de videogame, gerando uma realidade sob demanda para observadores conscientes. A mesma matéria também saiu no jornal Folha de São Paulo no dia 8 de agosto. Ambos portais de comunicação estão dissertando sobre algo que tem intrigado os físicos no experimento dupla fenda, em que o ato de observar altera o comportamento de onda para partícula. Campbell sugere que esse fenômeno se dá por um mecanismo onde a realidade só é renderizada no momento da observação, da mesma forma que um jogo de computador só gera as partes do mundo virtual que o jogador está vendo na medida em que ele joga. Cientistas como Melvin Vopson, da Universidade de Portsmouth, explorou a possibilidade de que uma nova lei da física poderia sustentar a teoria do universo simulado, um conceito que chamou a atenção de figuras como Elon Musk. Esse campo, parte da física da informação, sugere que a realidade poderia ser composta de unidades de informação semelhantes a bits. Observamos isso no fato de um elemento químico ser diferenciado do outro pela quantidade de prótons que seus átomos possuem, por exemplo. Vopson propôs que a própria informação possui massa e que as partículas elementares contêm informações sobre sua identidade, de forma análoga ao DNA humano, que é uma espécie de código que armazena informações para a formação de um ser biológico. Sua molécula tridimensional funciona como um disco rígido de computador que armazena dados como uma memória RAM, contendo o programa que gera um corpo biológico completo com todos os órgãos e mecanismos de um organismo vivo. Nós vimos isso na teoria dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, já apresentado aqui no canal. A molécula de DNA é como um chip de memória indestrutível que se replica e sofre mutações como tem feito durante 3.000 milhões e meio de anos, diferente de nossos chips de silício, que conforme a expansão da produção de dados digitais atual, dentro de 2 décadas precisaremos de 10 a 100 vezes o fornecimento previsto de silício para o microchip de armazenamento desses dados. O material genético tem despertado considerável interesse como meio de armazenamento digital de informações porque sua densidade e durabilidade são superiores às dos meios de armazenamento à base de silício. O DNA é 1000 vezes mais denso que o disco rígido mais compacto e 300 vezes mais durável que as fitas magnéticas mais estáveis. Além disso, seu código de nucleotídeos oferece um ambiente de codificação adequado que pode ser aproveitado como código digital binário usado por computadores e outros dispositivos eletrônicos para representar letras, dígitos e outros caracteres. Com a necessidade de novas formas de armazenar informação, o professor de genética de Harvard, George Church, está em busca de recorrer a um dos meios mais antigos de se fazer isso: a molécula de DNA. Pois até 2025 espera-se que os dados globais acumulados atinjam 175 mil milhões de bilhões de bytes, todos os quais poderiam estar contidos em menos de 180 libras de DNA que armazena informação de uma forma moderna. Assim como o armazenamento digital de informações é baseado em apenas 2 números, 0 e 1, o DNA é análogo. Os nucleotídeos que compõem os degraus da escada em forma de dupla hélice pode ser organizado em qualquer ordem que os cientistas escolher. A equipe de Church demonstrou o uso de enzimas para alcançar a síntese de múltiplas cadeias de DNA. Eles retiraram 2 compassos de música do jogo de videogame Mario Bros, digitalizaram e converteram-no em um código de DNA sintético, que foi sequenciado para decifrar seu código, redigitalizado e convertido novamente para um formato musical. Essa abordagem enzimática oferece diversas vantagens. Enquanto a síntese química leva cerca de 10 minutos para adicionar uma única base,
A síntese enzimática o faz numa fração de segundos, sem gerar grandes volumes de resíduos tóxicos. A síntese enzimática pode criar moléculas muito maiores, com milhares de pares de bases, permitindo que mais informações sejam encapsuladas. O mais interessante é que todos esses estudos e teorias confirmam as informações canalizadas que recebi sobre esse universo funcionar como um arquivo de informação genética para réplica de vida em diferentes sistemas cósmicos. Seres de dimensões superiores nos assistem em nossa realidade tridimensional, assim como assistimos a um filme numa tela bidimensional de televisão. Porém, nossa consciência experimenta esse filme tridimensional em primeira pessoa, observando através dos olhos de um personagem biológico e participando do jogo a partir da ilusão de estar dentro desse corpo do qual minha mente controla através de impulsos elétricos e traduz impulsos elétricos recebidos desse meio holográfico por meio dos sentidos programados. Por isso é possível controlar uma perna ou um braço mecânico e até mesmo se comunicar através de um gerador de fala, como o dispositivo que Stephen Hawking usava para sintetizar sua voz por conta de sua condição física. Isso é possível porque a realidade está interligada como uma rede de frequência por onde passeiam impulsos elétricos produzidos pela mente e consciência. O que mais podemos fazer com esse conhecimento? Deixe sua opinião nos comentários.